Olá, meus irmãos. Hoje é sexta-feira, nós estamos meditando o Evangelho de Marcos, capítulo 9, de 14 a 15. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão os fariseus praticam jejuns, mas os teus discípulos não? Jesus disse-lhes: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Hoje, meus irmãos, as leituras falam do jejum. O jejum sempre tem o sentido de privação, de renúncia. Consiste essencialmente em nos privar de um alimento, pelo sentido da palavra mais geral, é referido a um tipo de privação. O jejum é um dos componentes fundamentais da Quaresma, mas podemos entender mal a sua motivação ou até cairmos no egoísmo e no orgulho. Por isso a Igreja nos alerta para as dimensões essenciais do jejum, a sua referência a Cristo e a dimensão da solidariedade. Para jejuar, há que abster-se, antes de mais nada, de todo o pecado. Então, fazer jejum significa renunciar a algo e dá-lo aos demais. É saber controlar nossos apetites e fazer-nos defender com liberdade interior o consumismo deste mundo. Jejuar não seria privar-se de tudo, e sim usar moderação de tudo. Ser sóbrios. O jejum supõe um grande domínio de si mesmo, de disciplina, de olhos, da mente e da imaginação. Fazer jejum é renunciar a algo para dá-lo aos necessitados. O jejum deve conduzir o cristão para uma abertura maior para com os demais, especialmente para os necessitados. E jejuar para poder dar mais aos pobres. Se a falta de caridade continuar, se a injustiça estiver presente em nosso mundo, de atuar com os demais, pouco poderá agradar a Deus. Nosso jejum e nossa quaresma. O profeta Isaías é chamado pelo Senhor para anunciar com energia e coragem o divórcio entre o culto e a moral. Então, jejuar e conspirar contra o pobre é a forma mais perversa de religiosidade. Assim, meus irmãos, segundo o profeta Isaías, o culto deve estar unido à solidariedade. O jejum que Deus quer é a conversão a Ele e o amor aos irmãos. O texto que nós falamos hoje foram extraídos dos versículos do Evangelho e descreve a refeição que Mateus, o publicano, ofereceu a Jesus e aos seus discípulos. Os discípulos de João Batista ficaram admirados pelo fato de que Jesus e seus discípulos não jejuem como eles de maneira rigorosa. Jesus diz, na resposta de Jesus, diz que os discípulos de João Batista não viram ainda que Jesus, o esposo messiânico. Se tivessem visto e compreenderiam que então o jejum não tinha o mesmo significado. O jejum está relacionado com o tempo da espera. O próprio Jesus jejuou no deserto, resumindo em sua pessoa a longa preparação da humanidade. Somente depois da ressurreição o jejum tomará a sua significação na medida em que o tempo da igreja deverá ainda integrar a dimensão da preparação e construção do reino de Deus. O verdadeiro jejum consiste, meus irmãos, em cessar as palavras, mas que falem os fatos e as obras de caridade. O jejum cristão não consiste apenas em abster-se de alimentos, em desejar o encontro com Jesus Salvador e o encontro com o irmão especialmente. A memória de Jesus, a memória da paixão de Jesus, não é um simples ritual, mas um ato de misericórdia no sentido da palavra do Senhor. Prefiro a misericórdia e não o sacrifício.
Por isso podemos dizer que o que importa no jejum não é somente a privação, e sim a solidariedade, a seriedade da fé nas tarefas da vida, para que sejam a expressão mais linda do serviço a Deus. O jejum não se concebe sem a caridade. É preciso jejuar de julgar os outros, é preciso jejuar de palavras que prejudicam, é preciso jejuar de descontentamento, é preciso jejuar de pessimismo, é preciso jejuarmos de pressões, é preciso jejuarmos de dar importância a si mesmo para substituí-la de compaixão pelos demais. É preciso jejuar de ansiedade, é preciso jejuar de pensamentos mundanos. O melhor jejum neste tempo de Quaresma é reconciliar-nos com o irmão a quem insultamos e aceitar o seu perdão e apoiá-lo em suas necessidades. O melhor jejum que podemos oferecer nestes tempos de Quaresma é voltar os olhos para Deus, amando ao próximo e perdoando de coração a quem nos fez um dano. Que Deus nos abençoe e que nesta Quaresma possamos progredir cada vez mais na nossa experiência com esse nosso Deus que é amor. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.